E aí, salve essa galera canceriana. Vamos fazer uma leitura com a mensagem geral, com alguma energia aí pro mês de julho, pra galera de Câncer, Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter. Ou se você chegou até aqui por causa do título também. Essa é uma leitura geral. Não vai ser pra todo mundo, mas pra quem estiver aqui se conectar, o que é que a gente tem pra dizer sobre o mês de julho? Mês de julho pra Câncer. Energia geral, São Francisco de Assis. Tem alguma coisa que Câncer está criando alguma coisa que está sendo criada e parece que existe uma energia que está puxando essa criação para um outro lado. E não necessariamente um outro lado quer dizer algo diferente, mas quer dizer construir a partir de um caminho diferente. Vamos entender melhor. A base. Algo sobre a base de como você faz isso. Ou aqui algo sobre roupagem. E aí pode ser literalmente sobre vestes, sobre vestimenta. Mas roupagem, no sentido geral, tem a ver com a estética. Com a forma como isso é apresentado. Pode ser mais bonito. Pode ser mais maluco. Mais colorido. Talvez essa leitura seja bem específica, tá? No começo, eu ouvi assim, deixa escorrer. Talvez aqui você tenha muitos insights que você não dá abertura para esses insights e para essas ideias entrarem dentro desse projeto. Talvez você ache que seja demais, seja extravagante demais, ou seja diferente demais. Rainha de Espadas. Falta uma espécie de postura aqui. Você sabe isso que você está fazendo. E uma das coisas que pode ser diferente nesse caminho é a sua postura enquanto você faz isso. Talvez você ainda aparente aqui uma insegurança. E tudo bem, sabe? Eu acho que tudo bem a gente sentir insegurança, mas essa carta da Rainha de Espadas aqui
ela me dá essa sensação mesmo de trono, de sabedoria, de olha, eu tenho essa sabedoria. Eu sei fazer isso que eu estou fazendo. Eu tenho um repertório. Eu tenho conhecimento. Eu tenho voz. Eu tenho mente. E de repente aqui, esse projeto me convida a ter uma postura que haja de acordo com isso. Talvez aqui a sua postura dentro disso que você está construindo ainda seja muito fechada, ou muito tímida, ou talvez você nem apareça. Talvez seja algo que você precise aparecer. Passarinhos aqui são muito relevantes, tá? Nessa leitura. Talvez você crie algum passarinho livre, eu espero. Ou talvez aqui você recentemente tenha se conectado muito com passarinhos, ou você esteja vendo muitos passarinhos. Oito de espadas, o enforcado. Eu sinto essa carta do enforcado aqui nessa leitura como essa mudança mesmo de perspectiva. Algo aqui nesse projeto, nessa ideia gira, quando você percebe que muito dos entraves que você sente ou muita da insatisfação que você ainda está sentindo em relação ao resultado disso que você está construindo, tem a ver com a sua postura dentro desse projeto. A forma como você se porta. E além da forma como você se porta, a forma como você enxerga. Existe muita intuição e muita criação aqui. Só que parece que existe também um aprisionamento disso na sua mente. Como se não houvesse espaço para que essa criação, para que essas visões, para que essas ideias se manifestassem. Falta aqui uma espécie de experimentação. Às vezes a gente vai achar a estética, o sumo de algo experimentando. E não só pensando, se eu fizer assim, 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 deixa eu imaginar. Não. Deixa eu não sei o que, não sei o que. Não, deixa eu fazer. Deixa eu improvisar aqui, para eu ver como ficaria. Aí eu vendo como eu ficaria, eu dizia, assim não. Mais para a direita, mais cor, mais não sei o que. Sabe, me parece que quando você tira algo da mente, coloca algo no mundo, você consegue enxergar e difundir melhor essa ideia, esse projeto. Rainha de Pentáculos. O que é que tem essa Rainha de Pentáculos? Entendi.
Essa rainha de pentáculos aqui, ela me vê um pouco como uma dureza, tá? E aí ela pode representar uma energia sua, mas ela pode representar uma energia externa que te influencia dentro disso que você está construindo. E te influencia aqui no sentido de questionar. Será que é isso mesmo, Câncer? Será que vai dar certo? Quantas pessoas você conhece que fizeram isso que deu certo? Quantas pessoas você conhece que seguiram esse sonho, que hoje são abundantes, que conquistaram algo? Sabe, essas vozes às vezes de amizade, às vezes de pessoas da nossa família, de pessoas que nos cercam. Às vezes as vozes que existem dentro da nossa própria cabeça que falam assim, será? Será que vai dar bom? Será que não é delírio? Será que você não está sendo emocionado demais aqui? Só que ao mesmo tempo, o As de Pentáculos aqui com o Seis de Pentáculos, que pra mim caiu numa energia meio estranha, me fala também aqui sobre a sua abertura de encontrar parcerias para te ajudar nesse projeto. Aqui você pode ser a cabeça mandante, mas aqui tem cartas muito que falam muito sobre você. E talvez aqui seja interessante você trazer outras pessoas justamente para que essas coisas saiam da sua cabeça, para que essas coisas se manifestem. Só que parece que você segura um pouco isso só para você tenta fazer isso aqui sozinho. E eu sei que às vezes a gente não tem pessoas que ativamente colaborem e ajudem a gente a construir. Mas aqui eu vejo também que não necessariamente isso é algo do dia a dia. Talvez seja só sobre achar alguém que você confia, achar uma amizade. De repente não precisa ser nenhuma pessoa tão íntima sua, mas alguém que você se inspire, que essa pessoa te movimente de alguma forma e que você tenha acesso a essa pessoa. E você diga assim, velho, eu tô pensando nisso, eu tô sentindo isso, eu queria expandir isso. Porque às vezes aqui eu sinto que essa energia do As de Copas aqui é meio como esse esborrar, como esse deixar escorrer. E quando a gente compartilha para fora algo que a gente quer deixar escorrer, algo que a gente quer esborrar, às vezes o simples ato da gente falar sobre aquilo com alguém já faz com que a gente enxergue aquilo de outra forma do que se a gente só ficasse pensando, sabe? Tipo assim, velho, só de desabafar, só de compartilhar com essa pessoa essa ideia ou alguma coisa nesse sentido, só de me ouvir falando, eu já tive outros insights. Às vezes também essa ideia de que, ai, vamos fazer tudo em segredo, não vamos deixar ninguém saber sobre os nossos sonhos, sobre os nossos projetos. Isso, a sabedoria nisso, claro, silêncio é proteção. Mas às vezes silêncio pode ser paranoia, maldição também. Podem sim haver pessoas, podem sim haver energias. Nem que seja dentro, sei lá, de um terreiro, de uma casa, de um templo, de qualquer lugar. Rubi, já não tenho ninguém que eu confio. Vai na igreja, vai no centro. Conversa com a entidade, conversa com o seu superior. Se ancora antes de dormir, pede para que seu inconsciente converse com você durante seus sonhos, sabe? Tem algo aqui sobre partilhar, sobre esborrar, para achar nas trocas vazão para esse projeto e esse sonho se manifestarem. Tem algo realmente aqui sobre outro caminho. Você tá gestando algo, saca? Você tá criando algo. Mas tem uma coisa assim de você não conseguir soltar esse filho. E aqui é porque
Tem muitas formas. Quando eu tinha esse dizer quando eu era mais jovem, né? Tem muitos jeitos de preparar Neston. Ou todo o caminho dá na venda. Mas é tipo assim, olha, tem muitas formas de fazer isso que você quer fazer. Procura aqui caminhos que não são óbvios. Eu tô vendo um olhar também meio assim, ó. Quando você fizer algo que a diferença da forma como você tá fazendo isso ou algum resultado te impactar num lugar de você ficar até meio assim, meio abismado, tipo assim, meu Deus, será que não é muito estranho? Será que não é muito diferente? Será que não tá demais? Começou a achar o caminho. Não tá demais, não tá muito diferente. E realmente aqui tem uma coisa tipo assim, olha, tem impérios que não se constroem só. E não quer dizer que as pessoas vão estar sempre lá por você, que vai ter uma pessoa que vai estar lá. Não. Mas tem pessoas que podem colaborar no nosso caminho. E isso aqui me parece muito relevante nesse momento, tá? Eu não sei porquê, mas algo sobre cor é muito importante. Algo sobre colorido. Trazer o colorido para esse projeto. Por exemplo, sei lá, Rubens, eu tô querendo abrir uma marca, eu tô querendo lançar uma coleção de roupa, eu tô lançando estampas de camisa colorido. Ah, porque eu fiz a minha marca aqui preto e branco cinza, faz ela colorida. Se conecta com as cores, vê que cores fazem sentido. Tem realmente algo sobre colorido aqui. E é muito bom porque as suas cartas elas começam meio azuladas, meio acinzentadas e elas vão chegando com colorido depois, sabe? Traz mais o seu coração para esse projeto. Traz mais vulnerabilidade. Quando você sentir um pouco de vergonha de você mesmo, isso também é um sinal de que você está no caminho certo. Essa vergonha, existe uma diferença aqui. De quando a gente está se expondo num lugar negativo e de quando a gente está ultrapassando barreiras que antes a nossa mente não deixava a gente ultrapassar pelo medo da gente ser visto, pelo medo da gente ser julgado. Às vezes a gente sente uma emoção quando a gente faz algo e aí quando a gente pensa que aquilo vai ser visto, a gente sente uma vergonha. Não ancora nessa vergonha, ancora nessa emoção de sentir a coisa acontecendo, de ver algo diferente e grandioso começando a se formar. E ultrapassar essa vergonha, botar esse pé no chão e seguir por esse caminho diferente, vai abrir asas, vai abrir mais as asas, não só sua, mas dessa ideia e desse projeto. Conselho. Estrela. Olhar para além, olhar para cima, se conectar com a sua espiritualidade para andar junto dela nesse projeto, nessa ideia. Muito do que você recebe, muita intuição, muita coisa de sonho, muito insight, não é do nada, é cocriação. Tem uma coisa aqui sobre o período de fim de tarde e de noite também. Parece que o fim da tarde e a noite, nesse mês de julho, te movimentem um pouco aqui nesse lugar de força e de intuição. Então,
Redobre um pouco a sua atenção no que você pensa e no que você intui e o que você tem de estalo quando chegar mais ou menos esses turnos, sabe? E se esse projeto, se essa ideia é algo que envolve a sua espiritualidade ou é algo que a sua espiritualidade te intuiu de caminhar, não duvide, velho. Caminhe. É isso que eu vejo, Câncer. Leitura bem específica sobre algum projeto, alguma ideia muito específica, algo que você tá criando. E nunca é fácil, velho. A gente tirar uma coisa do papel, a gente se expor, a gente criar. Mas quando alimenta e passa a fazer sentido, o que não alimenta esse caminho parece que traz vazio, sabe? Confia nisso que te preenche. Um cheiro.